Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu quero comentar aí sobre o Brasileirão 2024, se vai haver ou não, se deve haver ou não, né? Colocar aqui minha opinião sobre o Brasileirão aí de 2024, essa paralisação, né, que a gente tem tanto discutido, principalmente por causa dos eventos que têm ocorrido lá no Rio Grande do Sul. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso ajuda muito aí no nosso trabalho. Pois bem, como já muito noticiado, né, essa notícia já chegou aí, acredito que no mundo inteiro já repercutiu, uma enchente, né, de proporções assim, nunca vistas antes, né, aqui no Brasil, principalmente lá na região sul, mesmo em outras regiões do Brasil, é algo realmente muito diferente, né, muito atípico do que tem acontecido. E daí, para quem não tem dimensão ali do que tem ocorrido, né, e pelo que a gente tem conversado com as pessoas, né, que são do Rio Grande do Sul, pela notícia que eu tenho visto também pela mídia, né, mais de 85%, né, da cidade lá de Porto Alegre está sem água, né, então é realmente uma situação muito difícil, né, mesmo a impressão às vezes de longe, né, que isso atingiu só determinado local da cidade, mas não é verdade, né, mais de 85% do município de Porto Alegre está sem água potável, então aquelas pessoas que estão sendo resgatadas ali, elas estão em condições de abrigo ali, né, e provisórios, e nesses abrigos provisórios elas não têm ali água potável, né, nem para beber, né, muito menos para tomar banho e etc. Então é uma situação realmente, uma crise humanitária muito grande, né, o que vem passado no Rio Grande do Sul. E até então não se tinha pronunciado, né, tanto o presidente do Inter como do Grêmio, também do Juventude, né, dos clubes do Sul ali da Série A, tem clubes também que estão disputando outras divisões aí do futebol brasileiro, né, mas principalmente de Série A eles não tinham falado. E o Alexandre Guerra, né, o presidente do Grêmio, primeiro falou para vários veículos ali de comunicação, e também depois o Alessandro Barcelos também fez o seu relato, né? Eu acho que foi uma coisa muito importante ali eles se pronunciarem, né? Até para dar dimensão sobre isso, né? Porque às vezes no Sudeste a gente via muitos clubes falando, né? Começou uma onda, né, de vários clubes se pronunciarem, né, em solidariedade aos clubes do Rio Grande do Sul, cedendo ali, né, os CTs, né, os centros de treinamento, a estrutura, para que o campeonato continuasse. Então, assim, a situação atual é que o Campeonato Brasileiro ainda não parou, né? Vão ter jogos, só que os clubes lá do Rio Grande do Sul estão com esses jogos cancelados. Bom, eu vou falar minha opinião depois, mas vou só tentar contextualizar aqui o que tem ocorrido, né? Então, os clubes do Sul não vão jogar por enquanto, mas o campeonato vai continuar. Então teve essa onda lá de solidariedade de vários clubes, né? O primeiro, não sei quem fez essa nota primeiro, né? Mas teve uma nota conjunta de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, se eu não me engano, né? Colocando à disposição ali os centros de treinamento para que hospedassem, né, essas equipes lá do Rio Grande do Sul. Depois eu também vi o Santos, né, que também se pronunciou e colocou à disposição a sua estrutura para os clubes lá do Rio Grande. E o Atlético Mineiro também vi, e aí foi, né, vários clubes. E aí foi importante esse pronunciamento dos presidentes lá dos clubes de Porto Alegre, dizendo que eles não vão sair lá do Rio Grande do Sul. Porque às vezes quem está de longe tem essa impressão, né, vai para São Paulo, né, um lugar onde tem uma logística que atende todo o Brasil, tem estádios, tem vários centros de treinamento, tem voos para toda a região do Brasil, e dali continua, né, a jogar e fazer o Campeonato Brasileiro. No entanto, o drama que vive essas pessoas, né, tem várias pessoas ali nos clubes, né, que foram atingidas, né, diretamente, né, falando de equipe técnica, funcionários dos clubes, né, e próprios jogadores também, familiares de jogadores. Então é realmente algo que afeta ali todo
todos os clubes, né, todos os habitantes ali de Porto Alegre, todo mundo que vive ali na comunidade, né? Então é algo realmente muito impactante. Então fica difícil, né? Como que o cara vai concentrar no futebol, concentrar no jogo, haja vista pensar nessa tragédia que está acontecendo. E também fica aquele sentimento, né? Como o cara vai estar jogando bola ali, sabendo que as pessoas estão naquela condição de vida desumana ali, né? Então, essa é a situação que ocorreu, né? Os dois presidentes falaram um pouco, né? E deram essa dimensão, acho que foi um relato importante para que as pessoas, né, de outras regiões entendessem um pouco mais o que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Tanto as estruturas de Grêmio e de Inter foram afetadas, né? Eu digo, principalmente os estádios, né? O do Grêmio afetou apenas o estádio, parece que o centro de treinamento, quer dizer, do Internacional, né, afetou apenas o estádio, o centro de treinamento do Inter não foi afetado pelas enchentes, né, na água não chegou lá, a lama não chegou no CT, mas no caso do Grêmio, tanto o estádio quanto o centro de treinamento foram afetados. E daí o presidente Barcelos, né, o Alessandro Barcelos, do Internacional, falando ali para o André Rizek, lá do Sport TV, ele foi questionado, né, em relação a quanto tempo se demoraria na prática para que o Internacional voltasse, pensando que se todos esses problemas aí que estão ocorrendo lá em Porto Alegre se resolvessem hoje, né, e a partir do momento que fossem só pensar na reconstrução ali do estádio, reconstrução não, mas vamos dizer, de colocar novamente o estádio para uso, né? Segundo o Alessandro Barcelos, eles nem pensaram nisso ainda. Então, assim, não se tem clima para jogar futebol, né? Não se tem clima nenhum para pensar em futebol diante da tragédia que tem ou que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, né? E, de certa maneira, ali a gente vê que tanto o gramado do Grêmio, quanto o gramado do estádio do Grêmio, quanto do estádio do Inter, eles estão completamente cobertos ali pela lama, né, pela água. Então, quer dizer, aquela grama ali provavelmente vai morrer, eles vão precisar replantar aquela grama, retocar ali todos os problemas que tiveram nos estádios. E depois, conversando lá, o Alessandro Barcelos falou que no mínimo 60 dias. Mas pensando nesses 60 dias... Porto Alegre é uma cidade que tem uma geografia, é uma cidade muito plana, muito baixa, né? E de acordo lá com Barcelos, a última enchente que teve, né, com proporções parecidas, mas um pouco menor do que essa que a gente está vendo em 2024, foi na década de 40 e aquela água demorou ali mais ou menos 20, 30 dias para recuar, né? Pelo fato de ser muito plano, né? Então, pensando 30 dias para a água recuar, mas depois mais 60 dias para arrumar tudo que está envolvendo ali os estádios, né? Então, ali a gente está falando de mais ou menos 3 meses, né? Para que o Internacional volte a ter ali as condições de jogo, né? Condições ali técnicas prontas para ter o jogo. Então, realmente é algo muito complicado que está ocorrendo, né? E eu vou falar a minha opinião um pouco, né? Eu acredito que a CBF deveria sim parar o calendário, né? Que os outros clubes deveriam sim pressionar, ajudar a pressionar para parar o calendário. A gente não sabe qual é o conflito de interesse que tem, o porquê de não parar. Evidente que o futebol envolve ali vários patrocinadores, vários contratos e não é fácil ali às vezes você quebrar algum contrato e tal. Isso envolve muitas coisas. Mas é uma situação muito difícil, né? O presidente do Atlético Mineiro, lá na Argentina, né? O Atlético fez um jogo e ele deu declarações que está à disposição dos times do Rio Grande do Sul, em solidariedade aos times do Rio Grande do Sul, apoia e vai ajudar a apoiar essa paralisação do campeonato. A gente também viu alguns jogadores se posicionando, né? Eu vi o Nenê, que é capitão lá do Juventude, né? Tem uma história grande com o Juventude ali, dizendo, né, para que os outros capitães também se posicionem para parar o Brasileirão. Pela Série B também, o Juliano, pelo Santos, né, fez declarações fortes, né, e também questionou isso, né, até que ponto um gol vale mais do que várias vidas, né.
Então realmente é uma situação muito complicada, é muito difícil, né, para as pessoas que estão ali, principalmente para os clubes ali, pensarem em futebol nesse momento, né? Não se tem clima, não se tem cabeça para pensar em jogo de futebol, haja vista a tragédia que está ocorrendo aí no sul do Brasil. Então, na minha opinião, acho que a CBF deveria sim parar por algum tempo, né? É algo que é muito difícil aqui, essa questão do calendário, sempre muito discutida, mas nesse momento que vive lá o Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Porto Alegre, realmente uma situação de guerra, eu acredito que o Brasileirão tem que ser paralisado. Então é isso aí, deixa aí nos comentários a sua opinião, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.